Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, então, falando sobre o Estatuto do Desarmamento, sobre o porte, e nós entramos agora numa segunda parte do bloco 3, que é o bloco 3B, certo? Falando sobre os parágrafos. No bloco 3A, nós vimos quem é que pode ter o porte, quem pode portar arma de fogo. Agora aqui a gente traz uma outra regrinha que também é bem interessante. Vem junto comigo. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6. Quem são essas pessoas do 1, 2, 3, 5 e 6? Um, dois, três, 5 e 6. Agora vai entrar o 4 também, porque foi inconstitucional aquela decisão, como eu falei para vocês. Do caput deste artigo, terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular, ou seja, podem adquirir a sua arma, podem escolher a sua arma, ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição. E aqui olhem que interessante. Mesmo fora de serviço. Mesmo fora de serviço. Quando era os guardas municipais com menos de 50 mil habitantes, o município, eles tinham que estar em serviço. Isso caiu. Então, agora cuidem, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento dessa lei, com validade em âmbito nacional, para aquelas constantes dos incisos 1, 2, 5 e 6. Perfeito, tranquilo, sem problemas. O parágrafo 1º A está revogado, não nos interessa, certo? O parágrafo 1º B, ele fala dos guardas prisionais, dos agentes penitenciários, da polícia penal. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular. O que isso quer dizer, pessoal? Adquirir a sua própria arma, ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Só que agora ela é condicional. As pessoas desses incisos, certo? Possuem, meus amigos, o porte fora de serviço de maneira incondicional. E aqui vêm as condições para que essas pessoas, a paisana, fora de serviço, possam utilizar a arma de fogo. 1. Submetidos a regime de dedicação exclusiva. Geralmente são de dedicação exclusiva, mas se porventura não forem, eles só poderão portar arma de fogo quando em serviço. Cuidem isso, porque pode ser indagado para vocês em prova, certo? E vocês não podem cair numa armadilha dessas, certo? Desde que estejam. Também outra informação importante, esses requisitos, eles são cumulativos. Não é um ou que está entre eles, é um e que está entre eles. Então, isso é importante também que os senhores saibam. Não é um ou que nós temos ali, nós temos um e,
certo? Sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento. Ou seja, essas pessoas precisam estar treinadas e muito bem treinadas para o manuseio da arma de fogo. Treinadas e muito bem treinadas para o manuseio da arma de fogo. Temos que cuidar isso também, certo? E essas pessoas, obviamente, vai sempre ter alguém vigiando-as, porque é como diz o inciso 3, subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Vejam que não é ou, é fiscalização e controle interno. Por isso que é condicional. Cumpriu as condições, fora de serviço, pode também portar arma de fogo. No serviço, essas condições caem por terra, obviamente. Guardem com carinho o que está escrito, sublinhado no slide, certo? Vamos eliminar ele de uma vez, dando sequência. Parágrafo 1º-C, vetado. Parágrafo 2º. Agora nós temos os outros legitimados a portar arma de fogo. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7 e 10. Depois vocês vão lá, nós não precisamos perder tempo indo de novo, vocês estão com a legislação em mãos, do caput deste artigo. Pessoal, nunca falei para vocês, talvez alguém se sinta na necessidade de saber, então eu me sinto na obrigação, certo? Me sinto na obrigação de esclarecer. Toda vez que aparece caput, caput é cabeça do artigo, certo? Artigo 1º, isso é o caput. Artigo 2º é o caput. Esse slide, por exemplo, aqui, não tem nenhum caput. Não tem nenhum caput. Por sua vez, existem também os parágrafos. E o parágrafo, ele é simbolizado por isso aqui, ó. Esse é o símbolo do parágrafo. 2 S's, um juntado ao outro. E aí nós temos vários parágrafos nesse slide, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, que é onde nós estamos, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Além dos parágrafos, também existem os incisos. Os incisos, eles estão sempre representados por números romanos, como aqui, por exemplo, ó, incisos 2 e 3, incisos 5, 6, 7 e 10, certo? E nós temos ainda, por fim, as alíneas. E as alíneas são sempre representadas por letras do alfabeto em letra minúscula. A linha A, a linha B, a linha C, a linha D. Então nós temos caput, parágrafos, incisos e alíneas. É assim que se compõe a legislação brasileira, é assim que se organiza a legislação brasileira. Certo, pessoal? Voltando aqui ao parágrafo 2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7 e 10 do caput desse artigo está, olha aqui, condicionada à comprovação do requisito que se refere o inciso 3
do caput do artigo 4º dessa lei, nas condições estabelecidas no regulamento. Certo? Vocês lembram o que é o inciso 3, pessoal? Aptidão técnica e psicológica. Será que eu falei certo? Só vou conferir. Não custa nada conferir. Exatamente. Capacidade técnica e aptidão psicológica. Certo? Significa que os outros que não estão nesses incisos não precisam comprovar esse requisito. Provavelmente porque eles comprovam esse requisito, meus amigos, quando assumem os seus cargos, né? As suas funções. É por isso. Parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação... Primeiro estamos falando das guardas municipais, certo? Não é órgãos de segurança pública ou qualquer órgão de segurança pública. Estamos falando das guardas municipais. Está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, que ensinem ao manuseio da arma de fogo e nos limites daquela arma de fogo que vão utilizar. A existência de mecanismos de fiscalização e, mais uma vez, e de controle interno. Não é ou. A gente já viu, isso já se repete, mais uma vez se repetindo. Certo? Cuidem em relação a isso. Nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei, agora vejam, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Isso não tinha aparecido ainda. Isso apareceu agora. Observada a supervisão do Ministério da Justiça. Olhem que genial. Certo? Cuidado, então, meus grandes amiguinhos, em relação a isso. Parágrafo 4º. Os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo, na forma do regulamento dessa lei. É aquilo que eu falei para vocês em outra oportunidade, né, pessoal? Quem pode o mais, pode menos. Aqui é a mesma regrinha. Quem pode mais, pode menos. Certo? Cuidem isso. Essas pessoas são as pessoas de maior hierarquia na segurança pública. Forças Armadas, Polícia Federal e Estadual e os nossos militares. É a defesa do Estado. Por isso que são dispensados daqueles incisos, daqueles requisitos. Isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Certo? Vai cair de novo? Vai cair de novo. Então vocês têm que cuidar. Cuidem o que eu destaquei. Marquem com carinho aí. Vamos seguir. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º fala de uma galerinha aí que a gente não falou ainda, né? São as pessoas
que não vão ao shopping center, que não é, estou brincando, que não é tão próximo do ambiente urbano, né? Aos residentes em áreas rurais, esse é o 1. Maiores de 25 anos, 2. Quando fala maiores de 25 anos, sempre vem alguém que pergunta assim: professor, e se o indivíduo tiver 25 anos? Ora, pessoal, se ele possui 25 anos, ele é maior de 25 anos. Porque o tempo não para. O nosso tempo, ele é dividido em quê, pessoal? Nós temos, né, o milênio, nós temos o século, nós temos as décadas, nós temos os anos, nós temos os meses, nós temos os dias, nós temos as horas, os minutos e os segundos. Então, se é o dia do aniversário do sujeito, mesmo que seja por alguns segundos, ele já é maior de 25 anos. Por isso que não é tecnicamente correto escrever ali, ou pessoas com idade igual ou maior a 25 anos, porque nunca uma pessoa vai ter idade igual a 25 anos. Compreenderam meu raciocínio? Isso é impossível. Que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência. O exemplo clássico qual é, meus amigos? É a caça. Propriedade rural que vive da caça, ou para subsistência, ou a caça para matar predadores, certo? Prover sua subsistência alimentar familiar será concedido, olha por quem? Pela Polícia Federal. Na tua prova, vai vir uma questão dizendo, por exemplo, que é o SINARME, ou que é a Polícia do Exército, ou algo do gênero. Vai estar errado. Certo? Será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência. Então, quais são os requisitos para ter o porte de arma de fogo? Certo? Caçador para subsistência. Primeiro, ser morador, residente em área rural. Ah, e se tiver casa na área urbana também? Não pode portar lá, só na área rural. Começa por aí. Segundo, ser maior de 25 anos. São requisitos cumulativos, não são requisitos alternativos. Certo? Terceiro, tem que comprovar depender da arma para a subsistência alimentar de sua família. Aí a Polícia Federal, então, certo, concederá o porte de arma, certo? De uma arma. Está falando aqui de armas no plural? Isso me veio na cabeça agora, me antecipando a banca. Não. É uma arma. Apenas uma arma, deixando bem claro que é a arma de uso permitido, ou seja, aquela que não é de uso exclusivo das Forças Armadas, porque em prova pode vir uma arma de uso permitido ou restrito, ou então uma arma à escolha do caçador, que não é verdade, de tiro simples, que efetua um projétil por vez, com 1 ou 2 canos, de alma lisa, ou seja, que não é cerrada, e de calibre igual ou inferior a 16. Tem que saber de cor? Tem que saber de cor.
Tem que saber de cor. Igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento, ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Documentos cumulativos. Não pode faltar nenhum. 1. Documento de identificação pessoal. RG. Comprovante de residência em área rural. Motivos óbvios, né? Tem que morar na área rural. E 3, atestado de bons antecedentes. Aqui está. Ou seja, certidão negativa de que não é condenado por nenhum crime. Certo? Cuidem isso, requisitos cumulativos. Tudo que está em vermelho nesse slide é de extrema importância, porque é o slide do caçador para a subsistência. E ele tem direito a porte se esses requisitos aqui forem efetivamente comprovados. Lá em cima mostra o que ele, quais os motivos que ele pode ter a arma, não é verdade? Certo? Quem concede, e embaixo os documentos que têm que ser juntados. É a parte mais burocrática. Seguindo. Seguindo ainda do caçador. Parágrafo 6º. O caçador para a subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, por exemplo, utiliza em área urbana, não utiliza para a caça para subsistência. Exemplos, né? Independentemente de outras tipificações penais, como, por exemplo, disparo de arma de fogo, homicídio, responderá, conforme o caso, por porte ilegal, que é crime, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, ou por disparo de arma de fogo de uso permitido, artigo 15 do Código do Estatuto do Desarmamento. Certo? Cuidem isso. Se tu não aplica a sanção, o que adianta aplicar a regra? Meu amigo, tu é caçador, é para tua subsistência, tu vive na área rural, faça bom uso. Ele resolve usar para outros fatos, então ele vai responder por esses fatos. Ele vai, por exemplo, para a cidade, ele vai para a cidade. Lá na cidade, ele então pratica um assalto e acaba matando alguém. Ele vai responder pelo latrocínio, ele vai responder pelo porte ilegal de arma também. Nesse caso, ele não responderá, vocês vão ver depois no bloco 4, pelo disparo de arma de fogo, porque o disparo vai ficar absorvido pelo latrocínio. Certo? Mas poderia ser também. Ele resolve ir para a cidade, certo? E resolve dar tiros para cima, para se exibir. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo, ele vai responder por disparo de arma de fogo. Parágrafo 7º. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. Aqui está. Cuidem essa regrinha. E olhem como agora surgiu um caput. O artigo 7º, ele é um caput. O artigo 7º é um caput. Vejam que legal. Chegamos num caput. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada
e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço. Devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Vejam que interessante, né, pessoal? O porte, ele é da pessoa jurídica aqui. Enquanto a posse é da pessoa física, o porte é da pessoa jurídica. Mas pessoa jurídica é um ente abstrato. Ele não pega uma arma na mão, são os integrantes, mas a responsabilização são das instituições. Certo? Os empregados apenas utilizam, eles não têm o porte. Eles utilizam essas armas. Olhem que genial. Certo? Podem ter o porte, mas é importante lembrar que mesmo eles tendo o porte, a responsabilidade são das empresas e são das instituições. Tá bom? Lembrem disso. Parágrafo 1º. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 dessa lei, que a gente chama, pessoal, de omissão de cautela imprópria. Omissão de cautela imprópria, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Interessante isso, né, pessoal? Então vejam como a responsabilidade é das empresas. E o diretor comete crime. Se ocorrido o fato aqui, ele não comunicar que houve problemas com essa arma, problemas alheios, furto, roubo, extravio, certo? Ele comete crime. O nome do crime é omissão de cautela imprópria. Nós vamos ver ainda no nosso bloco 4. Então eu não vou falar muito sobre isso agora. Isso será visto depois. Mas saibam que não tomar as cautelas é crime. Certo? Não comunicar à Polícia Federal é crime, até porque isso prejudica, amigos, o quê? Prejudica, amigos, o controle das armas. Se não está sendo comunicado furto, roubo, extravio, a Polícia Federal não sabe as armas que estão ilegalmente na rua, que fomentam o crime organizado. Ok? Parágrafo 2º. A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar, olha a palavra aqui, deverá. Não está dizendo aqui poderá. Está dizendo aqui deverá. Deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei. Ah, lá vem nós, né? Bons antecedentes, certidão negativa, local certo, ocupação lícita, aquela história toda. Quanto aos empregados que portarão a arma de fogo,
cada empregado que vai portar arma de fogo tem que ter os requisitos do artigo 4º. Certo? Senão, isso poderia a gente poderia chamar isso de uma manobra, né? Isso seria uma verdadeira manobra. Ou seja, a empresa, ela tem direito ao porte e os integrantes não preenchem os requisitos. Ou seja, eu vou dar um jeito, tu não preenche o requisito, vem trabalhar para mim e eu te dou a arma. Não pode. Está aqui. Certo? Parágrafo 3º. A listagem dos empregados das empresas referidas nesse artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarme. Não é trimestralmente, não é anualmente, certo? Não é mensalmente, é de 6 em 6 meses. E não tem choro nem vela, não tem escolha, tem que saber de cor. Não tem escolha, tem que saber de cor. Certo? Cuidem isso então também, pessoal. Basta vocês linkarem no raciocínio de vocês. Estamos falando de empresas de transporte de valores, tá? E segurança em relação aos seus funcionários que têm legitimidade para portar arma de fogo. Marquem, destaquem tudo que está em vermelho aqui, por favor. É o que é importante da nossa lei. Bom, a gente tem que entrar agora no artigo 7º-A, que é um caput. Mas, como eu disse para vocês, talvez seria necessário que a gente fizesse mais uma divisão. Então, agora a gente vai encerrar aqui o bloco 3B para adentrar no bloco 3C. Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estaremos de volta. Certinho? Valeu, pessoal. Até mais.